Alô. Arnaldo, Davi. Alô. Alô, alô, alô. A paz de Jesus, irmãos, bom dia. Vamos ficar em pé, os que conseguimos chegar aqui, para orar, agradecer ao Senhor, podermos estar aqui louvando o Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, porque nós podemos estar aqui na tua casa, nesta manhã. Abençoa, Pai, a vida de cada um dos nossos irmãos que estarão ouvindo. Eu intercedo agora pela viagem que o Adilson e a Aninha estão fazendo, começando agora lá no Nepal. Ó Senhor Deus, abençoa também aquele ministério lá, que seja para a glória do Senhor a cada dia mais. Abençoa nosso tempo de louvor, nosso tempo de comunhão uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Todos bem? Tem uma canção que a gente já cantou aqui muito, e faz tempo que a gente não canta. E que nós possamos cantar livremente. Nós podemos dançar, porque nós somos livres. Nós podemos gritar aos quatro ventos que Ele é bom, amém? Então ela é assim: cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom. Tu és bom para mim cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom para mim, amém? Vamos nos alegrar, porque Ele é bom? Então vamos lá, glória a Deus. Nós te louvamos, Jesus, porque nós somos livres. Nós podemos te adorar, isso é motivo de alegria. Com as palmas. Em alta voz direi, a todos vou contar tua bondade, eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, eu posso acreditar. Cantarei porque Tu és bom, dançarei porque Tu és bom, gritarei porque Tu és bom pra mim, yeah. Oh, aleluia, Jesus. No gritarei você pode gritar. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor é luz, me acende o coração.
Vamos, igreja. Aleluia, Jesus.
que nós somos escolhidos. Você sabia que você foi escolhido? Que na palavra de Deus fala que nem todos vão. Mas se você está aqui, você é um escolhido de Deus. Então vamos declarar isso, porque tem muita gente sendo enganada pelo diabo. Achando que não é nada, eu não posso nada. Sem Ele você é isso mesmo. Tem uma triste notícia. Quem não tem Jesus é nada mesmo. Mas quem tem Ele é escolhido, é perdoado. Vamos cantar essa verdade nessa manhã? Com muita alegria, porque nós fomos escolhidos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Para que o grande Rei me receba, me pedi, Ele me encontrou, seu amor por mim.
Irmãos, nós vamos orar neste momento. Nós temos algumas necessidades de pessoas em enfermidade. Queremos orar, continuar orando pela nossa irmã Eleusa, pela Gleides, a mãe da Lorena, a Lúcia, mãe da Anali, a Tatiana, que eu tive informação que ela foi para a UTI agora de manhã. Então vamos estar intercedendo pela Moara, filha do Leno. Vamos orar pelo Valério também, a Visão, já orei por ele hoje, mas ele precisa disso. A Marta, a irmã da Neide, da Vilma. Orar pelo Zé Ribamar também, que precisa passar por um procedimento. E pelo Arnaldo, que amanhã cedo vai também passar por um procedimento cardiológico. Vamos orar, queridos, pedindo a bênção de Deus para esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos colocando essas pessoas diante do Senhor, porque nós cremos que o Senhor tem poder, ó Pai, para intervir em todo e qualquer processo. Por isso, Pai, nós pedimos para o Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja cuidando dessas vidas de maneira especial, ó Pai. Abençoa a Tua igreja reunida nesta hora. Nós queremos também interceder, ó Pai, pela nossa ceia hoje à noite, pedindo, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor esteja cuidando mesmo de cada um de nós, para que possamos participar de forma digna na ceia, na casa do Senhor. Também pedimos, Pai, a Tua bênção para os missionários que estão no campo. Te agradecemos porque o Senhor tem espalhado pela face da terra centenas, milhares de servos do Senhor para pregar a Tua palavra, para que o Senhor volte, ó Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor vai voltar depois que todos tiverem ouvido a Tua palavra. Por isso, Pai, nós pedimos a bênção do Senhor agora, pela vida do nosso irmão Valério, que vai trazer o estudo na Tua palavra. Peço, ó Pai, que ele seja fiel à Tua palavra e ministre de acordo com a Tua soberana vontade. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém? No início dessa manhã, o pastor me interpelou ali, perguntando como eu estava. Falei, estou bem, os olhos que não estavam ardendo muito. Mas é interessante o que é o poder do Espírito Santo, né? O louvor começou e eu senti a presença do Senhor como ondas eletromagnéticas pulsando aqui, sem parar. E as lágrimas desceram, e meus olhos limparam. Amém? Glória a Deus por isso. Só o Senhor para fazer isso por nós. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos continuar com o estudo de Romanos. Antes disso, me perdoe, estou puxando o nariz porque eu chorei. Eu quero... Arnaldo, pode projetar aquela imagem de ontem? Ontem nós tivemos a nossa confraternização dos homens na chácara do irmão Wagner e foi uma bênção. Aí, ó, reunimos quase 45 homens, entre jovens, crianças, né? E os homens, e foi uma bênção, foi um momento muito gostoso, né? Quem não foi, está convidado para ir na próxima, certo? Vão, porque é um momento muito gostoso. É um momento em que nós podemos ficar ali, ó, próximos um dos outros, né? Foi tão bom que o Zé ganhou até uma lesão nova na perna, ó. Mas ele está tudo bem com ele, aleluia? Glória a Deus. Aproveitando também o momento, amanhã nós teremos nossa reunião dos homens aqui na igreja, às 7h30. Poderiam projetar o aviso.
Então, amanhã, aqui na igreja, às 7h30, nós vamos ter a nossa reunião dos homens, sacerdotes da luz. O pastor Vinícius vai ministrar o louvor e a palavra. Estejam convidados também, amém? Nesse momento, onde o Senhor vai falar com todos. Aleluia! Vamos fazer uma oração, para o Senhor nos abençoar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã, onde as suas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas. E esse é o motivo de não sermos destruídos. Muito obrigado. Que o Senhor venha nos abençoar, abençoe minha vida. Que eu fale aquilo somente que for o que a sua palavra diz. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa todos aqui. Abençoe também, Pai, o Arnaldo. Nós temos orado por ele. Eu declaro em nome de Jesus Cristo o que está escrito ali no Salmo 126, sobre ele e a sua família. Ele vai voltar sorrindo em nome de Jesus. Nós cremos no poder que opera no nome de Jesus. Fique com ele, com a sua esposa e com seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero rapidamente dar, nunca fiz isso aqui, viu, pastor? Vai ser 10 segundos. Eu quero dar um salve para o pastor Wagner, lá na Alemanha, viu, Wagner? Um abraço. Tem feito falta aqui para nós, mas tem feito a diferença aí no campo missionário. Um abraço para a Ana Lúcia, para a Estherzinha, tá? Um abraço aí para o nosso pastor Silvio, pastora Rose lá no Nepal, para o missionário Tiago e para a Patrícia, sua esposa, lá no Camboja, para o pastor Osnei, pastora Milene e família, amém? E eu sei que não estão aqui agora, o irmão Hércules e a irmã Eleusa, um abraço, muito obrigado por você ter ido ontem. E o irmão Leno e a irmã Rosângela, que estão lá também assistindo em casa, que o Senhor abençoe vocês, amém? Bom, encerrado os abraços e avisos, vamos entrar propriamente ao texto. Eu entreguei para o Arnaldo, para o pessoal da mídia, eu vou usar inicialmente a versão do Eugênio Peterson, que é a mensagem, mas depois a gente vai introduzir a NVI. Vamos lá para Romanos 7. Quem quiser acompanhar aí, mas a versão vai estar diferente. Tentem acompanhar aí no telão. Esperar o pessoal da técnica colocar, senão eu leio aqui mesmo. Está em PowerPoint. Deu certo, não? Eu mandei para o PowerPoint. Mas vamos lá, vamos iniciando aqui então, para a gente não perder tempo. Na minha versão diz o seguinte, versículo 1 de Romanos 7. Amigos, vocês não devem ter nenhum problema para entender isto, pois conhecem a lei, como ela funciona e como afeta apenas quem está vivo. Por exemplo, uma mulher casada é legalmente unida ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre. Ah lá, já está no telão. Se viver com outro homem enquanto o marido está vivo, sem dúvida será adúltera. Mas, se ele morrer, ela está livre para se casar com outro homem, sem crise de consciência e sem que ninguém desaprove. Portanto, meus amigos, isso é semelhante ao que aconteceu com vocês. Quando Cristo morreu, ele tomou sobre si todo aquele modo de vida nominado por regras e o deixou no túmulo. Vocês ficaram livres para se casar com a vida da ressurreição e gerar uma descendência de fé para Deus. Enquanto vivíamos aquele antigo modo de vida, fazendo o que bem entendíamos, o pecado produziu os frutos que o antigo código da lei gerou em nós, o que nos deixou ainda mais rebeldes. Por fim, tudo que geramos foi morte. 6. Mas agora que não estamos mais acorrentados ao casamento dominador do pecado,
livre daqueles regulamentos opressivos. Estamos livres para viver uma vida nova na liberdade de Deus. 7. Alguém pode dizer, se o código da lei era tão mau assim, ele não era melhor que o pecado. Não é verdade. O código da lei tinha uma função legítima. Sem suas orientações claras sobre o certo e errado, nada saberíamos sobre o comportamento moral. Sem um mandamento sucinto, não cobiçarás. Eu teria considerado a cobiça uma virtude e arruinado minha vida. Mas vocês não se lembram de como eram as coisas? Eu me lembro perfeitamente. O código da lei começou muito bem, mas acontece que o pecado encontrou uma maneira de perverter o mandamento, transformando-o em tentação, fazendo dele um fruto proibido. O código da lei, em vez de ser usado para me guiar, serviu para me seduzir. Sem a complexidade do código da lei, o pecado parecia sem atrativos e sem vida. E eu seguia meu caminho sem dar muita atenção a ele. Mas, depois que o pecado pôs as mãos no código da lei e se tornou chamativo, fui enganado e caí. O mesmo mandamento que me deveria me guiar à vida foi maliciosamente usado para me enganar, levando-me a um desvio. 11. Desse modo o pecado estava vivo e eu morto. Mas o código da lei em si é bom, é sabedoria da parte de Deus. E cada mandamento é saudável e santo. Prosseguindo, já posso ouvir a próxima pergunta de vocês. Quer dizer que não posso confiar no que é bom, isto é, na lei? O bem é tão perigoso quanto o mal? É claro que não. O pecado apenas fez aquilo que o tornou famoso, usar o bem como cobertura para me induzir a fazer o que no final iria me destruir. Ao ocultar o bom mandamento de Deus, o pecado provocou consequências negativas que jamais conseguirá causar por si só. Posso antecipar a resposta também. Sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa não é também a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo, afinal, passei longo tempo na prisão do pecado. O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra, sendo levado a fazer o que absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Entretanto, preciso de algo mais. Pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la. Posso desejar, mas não posso fazer. Decido fazer o bem, mas de fato não faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo, de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tiro o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar. É pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus. Mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo. E quando menos espero, elas assumem o controle. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdade? Não é essa a verdadeira pergunta? A resposta, graças a Deus, é que Jesus pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nessa vida de contradições com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente. Mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. E em outra tradução, o 7:24 diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós ainda vamos voltar no texto com a NVI. Vocês podem até colocar já a partir do 1, a NVI. Arnaldo, por favor. Este é um texto, uma das epístolas do apóstolo Paulo, mais intrigantes e talvez a mais complexa dessa carta. Ela traz
uma falta de unanimidade entre os exegetas quanto ao seu significado primário. Muito se discute lei versus graça. Mas a Bíblia não se contradiz. Não se contradiz. Mas nós devemos admitir que é um texto denso e talvez um dos mais difíceis do Novo Testamento quanto ao seu significado primário. Ele pode dizer que, tendo provado que o crente morreu para o pecado, como está escrito lá no 6, se nós voltarmos um capítulo, Paulo fala que o crente morreu para o pecado, mas agora Paulo explica a forma pela qual ele se torna morto para a lei. No texto em apreço, Paulo trata do propósito da lei de Deus. Eu vos pergunto, qual é o lugar da lei na vida do cristão? Ela é a causa do pecado? Ela é a causa da morte? Claro que não. Absolutamente não. Se nós vermos no 7:12, coloca no 12, por favor, meu irmão. Pela NVI. Olha o que está escrito. De fato, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. A lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. A lei de Deus, meus irmãos, proíbe o pecado, prescreve a justiça e ainda protege contra a transgressão. Coloca para a gente Salmo 119, versículo 165. Quem quiser abrir, mas vai ser projetado. Salmo 119, versículo 165. Olha o que está escrito. Os que amam a tua lei desfrutam paz e nada há que os faça tropeçar. O rei Davi escreveu. Davi proclama também, coloca por gentileza o Salmo 19, versículo 7, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Que coisa, hein? Tornam sábios os inexperientes. Agora, a questão de todo esse texto é que o foco, o que está em foco é o conceito errado de que pela penosa conformidade com o código de leis, é possível adquirir mérito diante de Deus. A questão toda se funda nisso, eu vou repetir, que é um conceito errado de que pela penosa conformidade de um código de leis, é possível adquirir mérito diante de Deus. A justificação vem por onde? Pela fé. Pela fé. E vemos isso antes. John Stott menciona 3 grupos que lidam com a lei de formas diferentes. 3 grupos. O primeiro deles, os legalistas. Estes procuravam observar os preceitos da lei como o propósito de serem salvos. Como está lá em Levíticos. Uma vez que não conseguiam cumprir a exigência da lei, os legalistas acabavam ostentando uma religiosidade apenas de aparência. Viviam debaixo de um jugo pesado e queriam colocar essa mesma canga sobre os demais. A deficiência do legalismo, meus irmãos, é que ele vê os pecados, mas não vê o pecado como a raiz do problema. O legalismo nos julga de acordo com os elementos exteriores, e não com os interiores. Ele mede, meus irmãos, a nossa espiritualidade de acordo com o que se deve e o que se não deve fazer. O legalista torna-se um fariseu, cujas ações exteriores são aceitáveis, mas cujas atitudes interiores são desprezíveis. Esse é do legalista, é do fariseu. Julgava todo mundo pelo seu estereótipo, pelas suas ações exteriores. Mas John Stott ainda coloca outra conceituação, outro grupo, que são os libertinos.
De forma diametralmente opostas, eles olham para a lei como a causadora de todos os problemas. Queriam sacudir o seu jugo para viver sem freios e sem limites. Assim, a graça de Deus é transformada em libertinagem. Essa ainda é o modo de agir da chamada nova moralidade. Seus seguidores sacudiam de si o jugo divino e anulavam a lei moral de Deus. Contudo, certamente, esse não é o significado que o apóstolo Paulo quis dar quando disse que não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. O que está lá no capítulo 6, versículo 14. Não foi esse sentido que ele quis dizer. Aqui, meus amados, a antítese, a ideia oposta. Eu estou fazendo igual professor aqui, eu estou juntando e fazendo umas observações aqui que eu juntei e veio na hora. Aqui a antítese é entre a lei e a graça como forma de justificação, e não entre a lei e o Espírito, como está lá em Gálatas 5,18, como forma de santificação, de tal forma quanto a justificação não... Veja bem, em relação à justificação, nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. E para sermos santificados, não dependemos da lei, mas somos guiados pelo Espírito. Pelo Espírito. Como eu disse, a antítese entre o Espírito e a lei, ou seja, a letra da lei, aponta para um novo tempo, aquele em que a nova aliança de Jeremias é realizada. Coloquem, por favor, Jeremias 31, versículo 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. 32. Não será como a aliança que fiz com os meus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles servirão o meu povo. 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqui está a análise que deve ser feita. A nova aliança. Mas em síntese, meu irmão, se o tempo acabasse agora, o pastor Luiz fizesse assim para mim, chega, eu só diria essa pequena frase e essa pequena conclusão a priori, que em síntese, o legalista teme a lei e está debaixo da sua servidão. O libertino detesta a lei e a lança fora. Mas nós, os cristãos verdadeiros, respeitamos a lei, a qual amamos e obedecemos, porque o Espírito Santo nos move para isso. O Espírito Santo nos move para isso. Ao analisarmos lei e graça, é como se nós pensássemos num avião. Como é que um avião anda com uma asa só? Não tem jeito. A lei do Senhor é santa, divina. A justificação vem pela fé. Mas o Espírito Santo é que nos convence. É que nos convence de que o que nós estamos fazendo é certo ou errado. Vamos lá em João 16, 7. Hoje eu vou fazer uma viagem para lá e para cá. João 16, a partir do 7. Olha o que está escrito lá, ó. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Próximo. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Próximo. Do pecado, porque os homens não creem em mim.
Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Já está condenado, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. E é isso que nós temos que entender. Se o tempo acabasse, eu diria isso. Que o apóstolo Paulo, ele começa a introduzir um conceito exemplificando um casamento. Um casamento entre um homem e uma mulher. Onde o homem é a lei, é Deus, é a perfeição. E a mulher, nós, seus filhos. Mas quando há o casamento, há uma obrigação legal do homem para com a mulher e a mulher para o homem. E esta obrigação só se encerra com a morte. É o que ele diz lá, ó. Vamos agora colocar a partir do 7 da NVI. E John Stott fala novamente, ele elucida essa passagem mostrando que Paulo nos oferece um primeiro princípio, 7:1. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto vive? Nós vamos usar aqui o código de lei. A nossa lei só nos obriga enquanto estamos vivos. A lei não obriga o de cujos. A lei obriga só aqueles que ficam. Tanto é que quem falece, acontece ali um espólio, onde pessoas são chamadas a administrar aquele espólio. Quem foi, meus irmãos, não tem obrigação nenhuma mais. Se encerra. E Paulo exemplifica isso. Depois, no próximo, versículo 2, ele nos dá uma ilustração. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. 3. Pois isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. E após isso, ele finalmente nos apresenta uma aplicação, do 4 ao 6. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. 5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo mandamento do Espírito, e não segundo a velha forma da lei. Olha que interessante, fomos libertados da lei. Nós fomos libertos da lei, mas continuamos servis, conforme o novo mandamento do Espírito. Ou seja, o nosso Senhor foi colocado no lugar certo. Meus irmãos, nós fomos criados para servir. Ponto. Ou você serve a Deus, ou o quê? O inimigo, não existe meio termo. Então, quando Cristo ressuscitou, e nós vamos ver mais à frente, eu vou falar disso, neste caso, Paulo exemplifica que, caso o marido morra, a mulher pode se casar novamente, correto? Mas neste caso, e deu o exemplo de Jesus, nesse caso, quem vai morrer é a mulher, somos nós que morremos pelo pecado, porque nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós estamos aptos a sermos livres da lei, mas seguindo o novo mandamento do Espírito. Lei continua sendo lei, ela é santa. A lei, como eu vou dizer, ela te indica e mostra o pecado. Mas quem que te convence do pecado?
O Espírito. Meu irmão, é tudo uma ligação, não há conflito. Nós somos libertados da lei nesse sentido. Nesse sentido. Mas nós somos colocados como servos do Espírito, que nos convence. Duralex, sed lex. Quem lembra do Duralex, aquele pratinho amarelo que disse que não quebrava? Quando quebrava, ficava em 1000 pedacinhos. Tarará. Eu, quando aprendi isso na faculdade, a gente lembrou disso, não, é Duralex. A lei é dura, mas é lei. A lei do Senhor é a lei santa, boa, agradável. Só que quem que vai fazer o trabalho dentro de você? É a lei? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te convencer. A lei te dá direção. Não faça isso. Não faça isso. Se fizer, é isso. Mas é o Espírito Santo que vai falar assim, ô meu irmão, espera aí. Ó, tá certo não. Você não sabe a lei? A lei que está aqui na Bíblia, ó. Mas o Espírito Santo que habita em você vai dizer, ó, a lei está ali. A lei, esta lei, glória a Deus por isso, não caduca, não prescreve. Ela não está impelida por princípios jurídicos de decadência, prescrição. Ela é perene. Mas quem nos convence disso é o Espírito Santo de Deus. E essa, meu irmão, essa palavra, e essa autoridade da lei limita-se à duração da nossa vida, como eu disse. Apenas a morte pode interromper o domínio da lei sobre nós. Se a morte sobrevém, os relacionamentos são interrompidos, protegidos pela lei. A lei é válida enquanto nós formos vivos. Não há poder para um morto, juridicamente falando. E esse é um axioma legal, universalmente aceito e imutável. Em segundo lugar, a analogia do casamento. Se voltarmos no capítulo, no versículo 2 e 3, nós vemos que Paulo compara a lei com o marido e os crentes com uma esposa, como eu disse. E esse casamento, meus irmãos, cá entre nós, ele é turbulento e conflituoso. Por quê? Porque nós estamos casados com Cristo e a nossa natureza é pecaminosa. É conflituoso. Quando você aceita, quando você chama e recebe, e o Senhor Jesus Cristo habita em você, você é uma nova criatura. Ponto e vírgula. No entanto, o velho homem ainda está em você. Não está, não? Não há dias que você fala, nossa, entrei na carne, pequei, errei. Se ele estivesse anulado, você não faria isso. É por isso que nós temos que vigiar e orar, nos alimentar da palavra todos os dias. Porque o velho homem ainda existe em você. O velho homem existe aí. E está doidinho para aflorar. Para falar assim, opa, quero supitar, quero supitar. E como é que você faz para apaziguar, para anular esse homem? Lendo a palavra, orando, buscando a presença do Senhor, andando com aqueles irmãos que têm a presença do Senhor. Só assim que você consegue anular isso. Lendo a palavra, se alimentando da palavra, orando, buscando ao Senhor, aí você consegue anular. Porque ele existe lá. Não se enganem. Ele continua existindo dentro de você. Pare de buscar o Senhor para ver. Ele vai crescer em você. Todos os dias. Por isso que essa relação é dita conflituosa. E o problema é que essa esposa que somos nós, nunca consegue agradar a esse esposo. Porque esse esposo, nesse sentido da lei, ele é perfeito e essa esposa é carnal. Essa esposa, nós somos rendidos ao pecado. E sempre frustramos, nesse sentido da lei, a expectativa do marido. Essa mulher que somos nós, não podemos nos divorciar desse marido. Não podíamos. Até esse momento do advento de Cristo.
Com o advento de Cristo, a sua ressurreição, essa esposa morreu e pôde se casar novamente. E somos justificados pela fé. Glória a Deus por isso. A metáfora do casamento, o marido morre e a esposa casa-se novamente. Nesse caso em apreço, não é o marido quem morre, como eu disse a lei, mas é a esposa, nós, os crentes. Os crentes morrem ao identificar-se com Cristo na sua morte. Assim como a morte do marido liberta a esposa do vínculo matrimonial, existe uma morte por meio da qual somos libertos e liberados da lei. Pois pela morte de Cristo recebemos nossa libertação das exigências da lei. Enquanto a lei nos governa, não há a menor possibilidade de sermos libertos da escravidão do pecado. A única alternativa, neste caso, como Paulo nos explica, é sermos desobrigados da lei. Isso acontece com a união com Cristo. Não estou dizendo, repito, que estamos desobrigados de obedecer à lei do Senhor. Não é isso. Mas a inovação da nova aliança aqui, com o Espírito Santo em nós, nos convence a obedecer às leis do Senhor, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Porque não é nossa justiça, é a justiça de Deus. Nós não temos mérito em nada. Nós não temos mérito em nada. E terceiro, a legitimidade do novo casamento. O segundo casamento é moralmente legítimo, porque a morte pôs fim ao primeiro casamento. Somente a morte pode garantir a libertação da lei, do casamento, portanto, o direito de se casar de novo. Desde que Cristo ressuscitou dentre os mortos, não morre mais. É o que está lá no capítulo 6 de Romanos, versículo 9. Portanto, essa nova relação matrimonial não será desfeita pela morte, como aconteceu com a antiga relação. Cristo, o nosso novo marido, não morre, e, portanto, a nova união nunca mais poderá ser dissolvida. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais poderá ser dissolvida. John Stott destaca que estar emancipado da lei não quer dizer estar livre para fazer o que quer. Ao contrário, a libertação da lei traz não a liberdade para pecar, mas outra classe de servidão. Somos livres para servir e não para pecar. Somos livres para servir, não para pecar. Não para pecar. E, em quarto lugar, o contraste entre esses dois casamentos. Na anterior associação com a lei, ela não nos ajudava a produzir frutos de justiça, que era na época da lei. Mas esses frutos são produzidos com abundância agora, com o novo casamento, que estamos unidos a Cristo. O pecado e a morte foram resultado da nossa associação com a lei. A justiça e a vida são produto da nossa nova associação com Cristo. Cristo nos fez dar frutos de justiça e de vida através do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo levanta duas perguntas importantes sobre o caráter da lei. Capítulo 7, versículo 7. A lei é pecado? É a causadora da morte? Ambas as perguntas têm a mesma resposta. De modo nenhum. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma a lei é pecado. De maneira nenhuma. E diante desses postos, nós podemos dizer que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Em si mesma, a lei é valiosa e esplêndida, é santa. Isso significa que é a própria voz de Deus. Não podemos discutir isso.
O problema, meus irmãos, não é a lei. Somos nós. O problema não é a lei, somos nós. O primeiro casamento fracassou pelas falhas. O primeiro casamento não fracassou pelas falhas do marido, mas pelas fraquezas da esposa, que somos nós. Quem falhou fomos nós. Se pudéssemos viver de acordo com o padrão da lei, nós o faríamos. E em segundo, a malignidade do pecado. A lei, como eu disse, não é causadora da morte, mas sim o pecado. Assim como o problema de um criminoso não é a lei, mas é a sua transgressão. Vamos para o direito penal? O problema não é a lei, é a transgressão de quem transgride a lei. Como eu disse, não há falha na lei. A falha está em mim, em você, que não consegue obedecer. Você sabe pela lei o que você deve e o que não deve fazer. Mas volto a dizer, quem te convence disso é o Espírito Santo. E Ele vai falar com você se você ler a Bíblia todos os dias. Ele vai conversar com você. O seu relacionamento com o Espírito Santo pode ser tão estreito, se você se alimentando disso aqui todos os dias, que, como diz a pastora, nem perto do abismo você vai chegar. Nem permear o que está errado você vai chegar. Porque o Espírito Santo vai conduzir você. E eu vos digo que o pecado não é apenas maligno. É maligno em seu grau superlativo. Ele é maligníssimo. É a maior de todas as tragédias. Meus irmãos, o pecado, ele é pior que a pobreza, pior que a fome, a doença e a própria morte. Pois esses graves males, meus irmãos, embora muito graves, não podem nos afastar de Deus. Não nos afastam do amor de Deus. Você está enfrentando dificuldades, o Senhor está lá. Você enfrentou morte, o Senhor está lá. Está passando fome, o Senhor está lá. O Senhor está em todas as circunstâncias. Nem anjos, nem potestades, nada desse mundo pode nos afastar do amor da presença de Deus. Mas tem uma coisa que nos afasta. O que é? O pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E pior ainda, ele nos afasta de Deus por toda a eternidade. Ele nos afasta de Deus por toda a eternidade. Conserte a sua casa, conserte a sua vida enquanto é tempo. Peça ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda a não praticar mais isso. Tem misericórdia de mim. E se a lei, meus irmãos, não é pecado, nem provoca a morte, qual é o seu papel? Qual é o papel da lei? Qual é o seu propósito? Vos digo, o propósito da lei é revelar o pecado. O propósito está no 7:7. Acho que até estava aí. O propósito da lei é revelar o pecado. O pleno conhecimento do pecado vem pela lei. A lei é o espelho que revela o seu interior e mostra como somos imundos. O papel da lei é o quê? Revelar. E o papel do Espírito Santo é o quê? Convencer. O papel da lei é revelar e do Espírito Santo convencer. Por isso que eu repito novamente, porque tem muita coisa aí fora que a gente pensa, não, então eu estou livre para fazer o que eu quiser. Não, não é isso. A sua servidão é trocada. Você não é servo do pecado, mas é servo do Senhor, do Espírito. E você tem que manter a sua vida limpa. Limpa, não pecando. A lei que destampa o fosso do nosso coração traz à tona toda essa malignidade do pecado. Interessante, não há tempo de discorrermos sobre isso, mas quando vemos lá no 7:7, quando ele diz assim, não cobiçarás, o apóstolo Paulo, ele menciona o 10º mandamento do decálogo, são os 10 mandamentos, como aquele que tornou o seu pecado e abriu os olhos para a próxima transgressão. Não cobiçarás.
Vocês já pensaram que os 9 primeiros mandamentos da lei, os 9 primeiros mandamentos da lei são objetivos? Explico. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Todos esses são mandamentos objetivos. Porque se você os fizer, você vai estar exteriorizando perante terceiros ou a sociedade alguma coisa que Deus mandou não fazer. Qualquer coisa que você fizer desses 9, você vai fazer diante de todos. E qualquer tribunal, falando no direito, pode legislar sobre esses, porque são objetivos. Se você furtou, quem foi roubado vai dar conta que perdeu alguma coisa. Se você adulterou, vai vir à tona e vai saber o que aconteceu. Se você não honrar seu pai e sua mãe, vão saber que você não honrou, seus pais vão saber, outras pessoas vão saber. Mas o último, ele é um mandamento subjetivo. Não cobiçarás. Como assim subjetivo, Valério? O que você cobiça no seu coração, só o Senhor sabe. O que você cobiça no seu coração, se você ficar quieto, ninguém vai saber. O que você cobiça no seu coração, só o Senhor sabe. E é essa análise, justamente, de que Paulo falou. Com a vinda do Espírito Santo, o Senhor sabe. Além desses 9 e outros tantos, mas esse, Ele sabe que você cobiçou. E eu penso particularmente que a cobiça é o pré-pecado. Você cobiça antes de adulterar, você cobiça a coisa de outra antes de roubar. Há um preparo no seu coração para fazer essas coisas. E o apóstolo Paulo usou isso. Todos esses mandamentos que eu falei, do 1 ao 9, são objetivos. Mas o último, ele é subjetivo. Pertence à jurisdição do foro íntimo. E nenhum tribunal da terra tem competência para julgar o foro íntimo. Apenas o Senhor. A lei de Deus, porém, ela penetra como uma câmara de raio-x e faz uma leitura dos propósitos mais secretos do nosso coração, trazendo à luz os nossos desejos mais pervertidos. Nada do que pensamos, aqui dentro o Senhor não sabe, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E o propósito da lei, meus irmãos, é condenar o pecado. Paulo falava sobre a vida baseada na justiça própria, sem perturbações e autocomplacente, que ele levava antes de agirem sobre ele as comoções turbulentas e a convicção de pecado descritas nos versículos anteriores. O propósito da lei, meus irmãos, não é matar, mas dar vida. Contudo, aquilo que era destinado a nos dar vida, nos matou, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento nos enganou e nos matou. Assim, o propósito da lei não é apenas revelar e despertar o pecado, mas também condená-lo. Esse é o propósito da lei. A lei nos mostra o que é certo, o que é errado, o que é para a vida e da morte. Calvino, ele ressalta que o pecado reside em nós, e não na lei, uma vez está difícil de ler aqui, uma vez que a perseva, não vai dar para ler. Calvino ressalta que o pecado reside em nós, e na lei, uma vez que a concupiscência da nossa carne é a sua causa. Já John Stott diz, é certo que a lei expõe, provoca, condena o pecado, mas não é responsável por nossos pecados nem por nossa morte. A lei não provoca isso. Assim, a lei não pode salvar-nos, porque não podemos cumpri-la. E não podemos cumpri-la por causa do pecado que habita em nós. Porque sem a morte de Cristo,
esse quebra-cabeça todo não havia sido juntado. Agora, com a morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo que Ele deixou aqui conosco, Ele te convence, a lei te mostra o que é pecado, o Espírito Santo te convence do que é pecado. Basta você obedecer agora. Basta você obedecer. Basta você obedecer. Já encerrando. Esse conflito entre a natureza da lei e a nossa natureza, que está descrito no 7,14, vamos voltar lá? 7,14. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, feito de carne e sangue. Está lá em 1 Coríntios 3:1. E como tal, moralmente impotente perante essas tentações. E essa é a batalha cristã entre a carne e o espírito. Está lá em Gálatas também, 5,17. Não vamos ler para não se demorar mais. Quando Paulo diz que é carnal, ele não está declarando que não é convertido, não é isso. Essa mesma expressão vem usada para referir-se aos crentes de Corinto, lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 3. E Paulo jamais insinuou que eles também não fossem convertidos, não é essa a questão. Ele disse isso, que a natureza da lei é espiritual e que nós somos carnais e que precisamos de algo a mais, que estava a tradução da mensagem, que é Jesus Cristo. Precisamos de algo a mais, algo a mais, porque a nova aliança nos trouxe esse algo a mais. Glória a Deus por isso. E há outro conflito entre o saber e o fazer. Não compreendemos nosso modo de agir, pois não fazemos o que preferimos, e sim o que detestamos. É o que está lá no 7,15. Coloca no 15. O apóstolo Paulo é claro quando diz: não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Esse conflito entre carne e espírito. Somos seres ambíguos e contraditórios. Há uma verdadeira, meus irmãos, esquizofrenia embutida no nosso ser. Sabemos uma coisa e fazemos outra. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Se o Espírito Santo não atua em nós, nós fazemos isso. Sabemos o que é certo e ainda teimamos e fazemos errado. Aí vocês me perguntam, mas então como fazer certo? O Espírito Santo precisa habitar em você. Você precisa buscar Ele todos os dias. Não adianta você só conhecer a lei. Se você não praticar e não sentir do Espírito Santo, não vai fechar. Não vai fechar, porque a nossa natureza é podre. A verdade é essa. A nossa natureza é carnal. Nossa natureza é carnal. Ovídio, que é um poeta romano, escreveu a famosa máxima: eu vejo as coisas melhores e as aprovo, mas sigo as piores. É um retrato da nossa natureza. O conhecimento, meus irmãos, como eu disse, não é suficiente para mudar a vida do homem. Não basta informação. É preciso o quê? Transformação. Não somos o que sabemos, somos o que fazemos. É o que o pastor vem falando. Nós somos o que fazemos e não o que conhecemos. E o pecado gera em nós tal conflito que acabamos fazendo o que não queremos e deixando de fazer o que desejamos. Mas somos livres em Cristo. Mas ao mesmo tempo o pecado ainda está em nós, de modo que ainda fazemos o que nós não queremos. É por isso que nós estamos propensos a pecar. Por isso que nós estamos propensos a pecar. Paulo aqui, já encerrando no 7,18, confessa a sua fraqueza. Ele sabe que nenhum bem habita em sua carne, uma vez que não há nele poder para fazer o bem que deseja. O velho homem não é aniquilado na conversão, foi como eu disse.
O velho homem que habita em você, ele não foi aniquilado na conversão, ele está lá ainda. Ele ainda habita em nós, embora não tenha poder legal de nos dominar. Essa é uma grande verdade. O velho homem não tem poder legal para nos dominar, mas muitas vezes ele revela que nós somos fracos. E como diz no final, né? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo da morte? É o clamor deles até que sejam aperfeiçoados em santidade. É o clamor dos crentes, da igreja do Senhor. Porque aquele que começou a boa obra neles, realizará até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. A autoridade que domina e governa o corpo não é mais a lei, nem a carne, nem o pecado, mas a lei do Espírito, que significa liberdade. Pelo Espírito somos libertos do pecado, cativos ao Senhor nosso Deus. Nós não somos escravos do pecado, somos cativos ao Senhor. Nós trocamos a servil. Nós não somos mais servos do pecado, somos servos do Senhor. E a lei é boa e agradável e santa. E quem nos convence do que é errado é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Volto lá em João 16:7. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É isso que nós temos que ter em mente. E fica aqui, realmente não é pregação, é um estudo de que nós vivemos na época da graça. Mas a época da graça não nos libertou de sermos servos do Senhor e obedecermos às suas leis. Mas nos coloca numa posição em que o Espírito Santo nos convence diariamente de que, meu filho, existe uma lei. A lei diz isso. E você está errado. Acorda, muda, peça perdão, mude sua atitude. Eu acho que essa é a concepção que nós temos que seguir. A hipergraça, né, pastor Igor? Ela não reside nisso. A graça existe, estamos debaixo da graça. Mas sendo servos do Senhor, obedientes às suas leis, hoje e para todo sempre. Porque o pecado é a única coisa que nos afasta do que é mais importante, que é o Senhor. Lembrem-se disso. Nada pode nos separar do amor e da presença do Senhor. O pecado nos separa. Fiquem atentos. Quero fazer uma oração para a gente encerrar. O pastor Luiz pode encerrar, se quiser. Senhor Deus amado, eterno Deus, louvado seja o seu nome. Que essa palavra realmente tenha colocado, ó Pai, os servos do Senhor na orientação conforme a sua palavra. Porque a sua palavra é viva e eficaz. As suas leis são santas. Nós devemos obedecer ao Senhor. E que o Espírito Santo, todos os dias, converse conosco, que nós possamos buscar intimidade com Ele, dizendo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, guia meus passos, guia as minhas reações, minhas ações, me livra do pecado. Eu não quero, Senhor, estar afastado do Senhor, porque o pecado nos afasta do Senhor, mas fica conosco. Eu te peço isso em nome de Jesus. Abençoa a igreja do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que Deus fala conosco na proporção da nossa fé. E nessa quarta-feira passada, nosso irmão Tom ministrou aqui e ele trouxe uma frase. No meio da explanação dela, ele soltou essa frase. E eu pesquei essa frase e achei-a extremamente importante. Porque ela é prática. Olha o que ele disse. O diabo fez com o homem o seguinte: jogou desconfiança nas palavras e promessas de Deus. Não é isso que aconteceu no Éden? Não foi bem isso.
Quantas vezes, queridos, nós somos acometidos por essa colocação desastrosa diante de nós? É o engano, é o engano. E precisamos estar atentos mesmo a essa questão do pecado, da lei, da justiça, do juízo, que é o Espírito Santo de Deus quem há de nos convencer de todas essas mazelas que o inimigo tenta jogar contra nós, tentando nos enganar. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar, lembrando os irmãos que hoje à noite teremos celebração da ceia do Senhor e vamos estar preparados, né? Como o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, deu instrução, né? Que a gente deve participar da mesa do Senhor de forma digna. E o que isso significa? Pecado confessado. O tema hoje foi pecado, foi lei. Então, vamos confessar nossos pecados, vamos nos arrepender, vamos pedir perdão para os nossos pecados. E vamos participar de forma digna da ceia do Senhor. Ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa os irmãos que ouviram esta palavra pela rede social. Ó Pai, fica conosco, ó Pai, nesta manhã, agora quando vamos ainda ter convívio familiar. Abençoa o nosso tempo de comunhão uns com os outros. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos de todo mal. Fica conosco, Pai, abre a nossa mente, como foi dito aqui, para a gente não dar margem à cobiça dentro de nós. Por favor, Pai, ajuda-nos a isto, que nós não sejamos suscetíveis à cobiça, Pai. Fica conosco, Pai, abençoa nesta tarde, neste dia e fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.